A comissão especial criada para acompanhar e fiscalizar todo o processo de liberação e instalação do acelerador linear na Santa Casa de Araçatuba apresentou relatório parcial das atividades na última sessão ordinária da Câmara Municipal. A presidente da comissão, vereadora Tiesa, do PSDB, está hoje em nossos estúdios para falar um pouco mais sobre o assunto. Olá, vereadora, obrigada pela presença. Obrigada, a gente que agradece. Bom, antes de iniciar a nossa entrevista, só lembrar que também fazem parte dessa comissão os vereadores Cito Saraiva, do PMDB, e a vereadora Edna Flor, do PPS, né, vereadora Tiesa? Bom, vereadora, quais foram os principais desafios que vocês encontraram nessa comissão e o resultado até agora já efetuado? Quando nós formamos essa comissão aqui na Câmara em março de 2009, o que existia era apenas uma promessa, né, de um acelerador linear que inclusive estava encaixotado lá no Tucuruí, no Pará. Eu acho que o nosso trabalho foi bastante contundente. Nós fomos atrás, nós fizemos reuniões em São Paulo, nós nos reunimos com o pessoal da Secretaria de Saúde, entramos em contato com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, do governo federal, mobilizamos a região. Nós tivemos esse nosso grupo foi ampliado com representantes da Prefeitura de Araçatuba, o Beto Rebelato representando todas as prefeituras da região, pessoal da Santa Casa, pessoal da Saúde do município, representado pelo Dr. Osmar Kuog, pessoal da Regional de Saúde, da própria Santa Casa, né? Acho que eu até já havia dito. Então, esse grupo ajudou a tornar realidade aquilo que estava ainda na promessa. Nós tivemos aí um desaponto, porque a governadora lá do Tucuruí não queria mais deixar vir o tal acelerador que estava lá encaixotado, o que para nós foi muito bom, que nós acabamos recebendo aqui em Araçatuba um dos 3 aceleradores lineares que tem no Brasil mais avançados. Então foi assim, foi uma conquista, foi um trabalho que surtiu efeito. Deve ser até muito assim, até gratificante para vocês, né, enquanto vereadores e membros da comissão, ver de fato que o trabalho de uma comissão saiu do papel, né? Não ficou apenas ali no relatório final. É importante que, assim, foi um trabalho de várias pessoas, né? Foi um esforço que envolveu muita gente, inclusive a comunidade. Uma participação especialíssima foi do pessoal da antiga Rede Feminina de Combate ao Câncer, hoje chamada de Campanha de Combate ao Câncer de Araçatuba. Quando elas entraram no processo, esse movimento ganhou bastante força e muita credibilidade. Tivemos aí um probleminha com o prefeito, que no curso do processo andou tomando algumas atitudes que não estavam de acordo com aquilo que havia sido combinado, inclusive com o seu representante, que era o secretário municipal da Saúde, o Dr. Osmar, mas no fim tudo aquilo que não deu certo não comprometeu o processo, muito pelo contrário, acabou dando margem para uma novidade, como foi o caso mesmo da Cosan, que tinha uma dívida trabalhista, parece que era uma dívida trabalhista, e que a OAB acabou descobrindo isso, e essa dívida foi paga à Santa Casa, né? O recurso foi transferido para a Santa Casa e que viabilizou a construção da Casa Mata. Então foi assim, tudo foi dando certo. As obras de construção da Casa Mata tiveram início em julho deste ano. Isso. Em que fase elas se encontram agora, vereadora? Olha, a gente tem acompanhado, inclusive, as imagens que a TV vai projetar. Essas imagens são 3 fases diferentes. Essa daí, por exemplo, é bem no início, quando eles ainda estavam fazendo a parte da fundação. É uma obra muito complicada, é tudo muito diferente. As dimensões e as quantidades e a qualidade do material que é aplicado nessa obra é muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Tem uma imagem aí da última, né, da última vez que nós tiramos as fotos, mostra bem a parede que tem 1 metro de largura, que a gente diz aí no português corrente, né? É muito grande. Porque o aparelho emite radiação. Radiação. Né? Raio-X, outros tipos de raio
que ele utiliza também, energia nuclear. Então, a questão da segurança, aí já é uma outra fase, onde as paredes já estão aí erguidas e esse prédio da Casa Mata vai ser grudado, unido no antigo setor de tratamento de radioterapia que já existia, onde funcionava aquela bomba de cobalto e onde hoje funciona a quimioterapia. Então essa parte que a gente está vendo aí na foto, ela vai sumir porque os prédios vão se unir. Essa porta que está aí mostrando, né, esse selo de perigo, é onde está o acelerador linear. Todos esses equipamentos estão armazenados nessa sala que é climatizada e não pode ser aberta, a não ser no dia da instalação. Isso daí são os tijolos, essa daí é a largura da parede. Os tijolos são intertravados, bem mais largos, mas felizmente assim a gente tem do provedor a expectativa de terminar a obra em dezembro. Só que eles sempre chamam a atenção, inclusive o engenheiro, que nós não estamos trabalhando numa obra comum, é uma obra diferente. Tudo depende de tempo, de secagem. Então, a promessa de dezembro, a expectativa de dezembro pode não ser realizada em função de alguma dificuldade de tempo, né? Ou choveu demais, ou alguma coisa assim. Em dezembro nós já estamos, né? Mas a gente acredita que eles estão assim bem adiantados. Bom, vereadora, agora então mudando um pouquinho de assunto, recentemente a senhora visitou o bairro Santa Luzia, nós até mostramos aqui uma reportagem, né, feita pela TV Câmara, que foi constatado que há uma situação assim, de abandono no bairro, muito lixo, entulho, que inclusive prejudicam ali o córrego Bela Vista. A senhora tem conhecimento se depois que a senhora apresentou esse requerimento, algumas medidas foram tomadas lá pelo Poder Executivo? Olha, muito pouco eu vi ser feito lá. Esses dias a gente passou lá e eles estavam construindo uma barreira, uma nova barreira para não permitir que a sujeira seja lançada no córrego, mas eu vi muito pouca ação em relação a esse córrego. É uma pena. Porque isso é preocupante, porque a gente já está aí praticamente no período de chuva, né? Centro da cidade, o córrego está todo sujo. Eu não sei como que o Santa Luzia ainda não teve problemas de inundação por conta desse córrego. É lamentável que o município se apresente dessa forma para resolver os problemas críticos da cidade. Vereadora, na semana passada a senhora esteve em São Paulo, participando de uma reunião lá com representantes do governo, né, do novo governador, de Geraldo Alckmin, e o assunto foi a questão das políticas públicas para as mulheres. A senhora me disse que vocês prepararam, inclusive, um plano de governo do PSDB voltado para as mulheres. Como é que foi essa reunião? Nós participamos como representantes integrantes do PSDB Mulher da elaboração do plano de governo do Geraldo Alckmin no que diz respeito às políticas para as mulheres. Então nós desenhamos aí tudo que nós gostaríamos que este governo contemplasse. E agora nós estivemos lá na quinta-feira da semana passada para tentar alinhavar e ver onde é que isso se tornará realidade. Qual secretaria se encarregará daquela determinada ação? Dá um exemplo para a gente de uma ação. Por exemplo, uma coisa que nós colocamos lá é a rede pública estadual de saúde atender a reconstrução de mamas, fazer plástica nas mulheres que foram mutiladas por conta de câncer, por exemplo. Então isso não existe na rede pública, mas são plásticas restauradoras mesmo. Não é uma coisinha assim porque isso faz parte da cesta de direitos que as mulheres não é estética, né? Isso. É nessa linha, então, nós vamos ver. Cada uma dessas políticas vão se configurar a realidade em qual secretaria, quem vai cuidar disso, quem vai cuidar daquilo. E como foi esse encontro? Então, a gente voltou também animada de lá, só que realmente é um trabalho mais de amassar o barro, né? Então, a gente já determinar, inclusive tem a proposta de surgimento de uma
coordenadoria só para cuidar desta parte, para ver onde é que estão sendo desenvolvidas essas ações e monitorar tudo isso. Então nós estamos aí na fase de implementação daquilo que será implantado pelo governo. Tá certo. Bom, outro assunto, nós já estamos praticamente no final desse segundo ano do atual governo municipal. Quais as mudanças que a senhora viu na cidade, né, nesses 2 anos e as expectativas para os próximos 2 anos, vereadora? Olha, eu sou uma crítica muito ferrenha da administração, porque o prefeito Cido Sério foi eleito para resolver os problemas da cidade. Herdados ou não, ele foi eleito. Ele tinha que resolver, sobretudo, aqueles que ele prometeu que resolveria. Nós estamos com 2 anos de governo e a cidade está uma vergonha em termos de malha asfáltica. Isso, eu continuo indignada. Outras coisas muito menores que isso. Temos problema grande com o trânsito aqui. Algumas propostas já foram feitas de pequenas mudanças que não envolvem grandes somas de recursos, muito pelo contrário. Coisa pouca, pequena, que podia ter sido resolvida e que daria grandes resultados. Não foram feitos. Então, a minha avaliação é que nós estamos vivendo uma administração pouco ágil, uma administração lenta, que demora a tomar a decisão, que faz projeto errado, que perde tempo. Eu estou lá no gabinete com um ofício que o prefeito mandou para a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, por conta dos grandes problemas do aeroporto da Ario Guarita. Tem erros de português, erros de digitação, erros de colocação. Então são coisas pequenas que poderiam ter outro desfecho. A rodoviária, eu tenho uma vergonha da rodoviária de Araçatuba. Poderia limpar, não precisa reformar, não tem dinheiro para reformar, dá uma limpada pelo menos. Esses dias eu passei, a gente vê pelo lado de fora do vidro da janela um monte de processo, tudo jogado, caixa velha. Então é coisa de deszelo. E a senhora vislumbra dias melhores? Ah, não, esperança a gente sempre tem. Temos trabalhado para isso, eu vejo o esforço de todo mundo para acertar, tenho visto o pessoal da Lagoa das Flores, o empenho daquela comunidade para tentar amenizar ou evitar tanta catástrofe que eles já viveram lá. Então a administração, assim, ela está lenta, ela deixa a desejar. Para mim, falta muita competência, muita gente em cargo e não está correspondendo, muita gente sendo injustiçada na administração municipal. A gente vê a questão do pessoal da educação, as ASGs, as educadoras de creche, adjuntas de creche. Foi feito um plano de carreira, elas não foram atendidas até hoje naquilo que o próprio plano previa. Então é lamentável, mas eu tenho esperança. E tudo que eu puder fazer para ajudar a administração a se organizar melhor, a ser mais ágil, mais eficiente, dar mais qualidade de vida para a população de Araçatuba, eu farei. Agora, rapidamente finalizando, e com relação aqui aos trabalhos legislativos, a gente tem ainda 2 sessões para o início do recesso parlamentar. Qual a sua avaliação sobre esse ano de trabalho, vereadora? Eu penso que nós trabalhamos bastante. A Câmara fez um trabalho interessante, além da sua rotina. Nós tivemos alguns projetos que eu reputo de grande importância. É a questão da tentativa da experiência piloto de implantar intérprete de Libras na sessão. Esse prêmio dos estagiários. Então, assim, são nessas pequenas coisas que a gente pode avaliar os avanços. Então, eu não tenho dúvida de que a Câmara de Araçatuba, nessa gestão, correspondeu e avançou. A gente percebe bem ainda, e isso é muito bonito, isso é natural da democracia, a presença do embate, né, a presença da defesa da administração, daqueles que estão vinculados a ela. Eu não vejo uma crítica infundada pela oposição. Eu tenho profundo respeito pelo pessoal que se manifesta aí crítico com relação às coisas da administração. Eu acho que é uma postura responsável. Então, eu penso que o desempenho nosso foi bom.
eu penso que foi bom e as pessoas que a gente encontra elogiam, criticam, avaliam, comentam. Agora, uma coisa é certa, a audiência da TV Câmara é um absurdo. Eu nunca imaginei que a TV Câmara entrasse em tantas casas e fizesse tanto esse trabalho de informar e deixar a população muito próxima do vereador, que é aquele que representa e que é o ente que está mais próximo dela mesmo. A gente aquele fica feliz que recebe. por isso, com certeza.